Nosso assunto hoje é o significado teológico da masculinidade. Os irmãos que têm acompanhado a gente sabem que já há, na verdade, há alguns anos, nós temos nos debruçado em Labri e também aqui na igreja para desenvolver ou reconstruir, melhor dizendo, as bases para uma ética sexual cristã e particularmente evangélica, num momento histórico em que a própria noção de ética sexual não faz mais nenhum sentido. Porque o problema do comportamento sexual foi sequestrado pelo discurso psicológico e afetivo e perdeu quase que completamente a sua dimensão moral ou ética, que é uma esfera ou uma dimensão da realidade distinta da dimensão psíquica, a partir da qual nasce o discurso afetivo. Então, a gente tem trabalhado muito com esse assunto, os irmãos têm acompanhado aí, nós, dentro do canal de YouTube do Labri, a gente criou uma lista de vídeos, de palestras, na verdade, gravadas sobre esses temas. Então, quem quiser saber mais, além do site da igreja, onde a gente está upando essas mensagens, existem algumas palestras um pouco mais aprofundadas disponíveis nesse canal do YouTube. Como na semana passada, nós não vamos trabalhar com um texto bíblico só. Mas com essa mensagem de hoje a gente encerra essas reflexões, por enquanto, sobre sexualidade. Então eu vou pedir novamente aos irmãos e amigos muita paciência, porque eu vou esticar um pouquinho mais o seu cérebro hoje. Mas é necessário, irmãos, por causa do momento em que nós vivemos. Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, clamamos a Ti por socorro. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor se lembre, ó Deus, do Teu nome que tem sido profanado entre as nações, pelos homens, mas também, muitas vezes, pelo povo do Senhor. Que o Teu reino venha e assim o Teu nome seja santificado. Pedimos que, em particular, o Teu nome seja santificado, ó Deus, na visão que o Teu povo tem e pratica a respeito de sexo e gênero. Pedimos que o Senhor livre a Tua igreja dessa vergonha, não da vergonha de dizer algo contrário ao que o mundo diz, mas da vergonha de não saber dizer para o mundo o que o Senhor diz. Pedimos que o Senhor levante o Teu povo e a nós, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nosso assunto é esse, o significado teológico da masculinidade. É um tema que tem me preocupado já, como eu disse, há alguns anos. Para muitas pessoas, o título não faz nem sentido. Masculinidade não tem significado nenhum. É só um traço que tem sua base cultural, sua base natural, e não tem por que falar em significado. Mas, irmãos, do ponto de vista cristão, teísta cristão, as coisas têm significados. Isso é muito importante. O mundo tem significado. Eu estou aqui com o livro de um filósofo ateu, que eu gosto muito dele. E também ele me irrita bastante. Chama André Comte Sponville. Eu tenho alguma coisa já escrita sobre ele aí. Mas ele é muito interessante. Ele me irrita, mas eu gosto dele. Eu acho que eu gosto dele porque ele gosta de Agostinho. Mas Agostinho também irrita ele. É interessante essa relação. Mas, numa certa altura, falando sobre a felicidade, o nosso filósofo diz o seguinte: o sentido de um ato não é o ato. Por exemplo, se sigo pela autoestrada no sentido Paris-Marsella, Marsella é o sentido da minha deslocação durante várias horas. E seria igualmente se eu viesse de avião de Nova York ou de Pequim. Marsella pode fazer sentido em todos os lugares do mundo, exceto em um.
Há um lugar e um único onde Marsella não faz sentido, e é em Marsella. Quando se está ali, não se pode ir para lá. O sentido é sempre no outro lugar, e nós estamos sempre aqui. Só há sentido do outro, a realidade e realidade do mesmo. Então ele usa isso para dizer que é um erro dos cristãos e de outros filósofos aí, pensar que o sentido está sempre além do que já é agora, do que eu sou agora e pronto. E ele usa isso para dizer que as pessoas que têm esperança e buscam a felicidade estão desorientadas. Porque se você está buscando, você não tem. Porque você ainda está indo para lá. Então, esperança é uma tortura, diz ele. É uma tortura. O negócio é você viver o agora e aceitar ele como é dado para você agora. Tem uma parcela de verdade, mas é bastante narcisista isso, né? Porque para Narciso se apaixonar por outro, que é o que Eros deseja, Narciso tem que olhar para o que ele não é, que é o que está fora dele. Então, isso aqui pode parecer bastante inteligente, mas é o cúmulo do narcisismo intelectual. É o cúmulo do narcisismo. Então, eu não posso pensar que as coisas têm um sentido, ou que a vida tem um sentido, porque isso vai me fazer sentir que eu sou incompleto, e eu não posso sentir isso, porque um filósofo, para alcançar a apatheia, não pode se sentir incompleto. Bom, o que é isso? É uma viagem. A verdade é que nós somos incompletos, doentes, a gente anda caindo aos pedaços aí na vida, e nós vamos construir uma filosofia para dizer que não é isso? É claro que é isso, poxa. A gente vive faltando, não é não? A gente vive faltando, e vive dependendo, vive precisando, vive esperando. Isso é a condição humana. Isso aqui é inteligente, mas, na minha opinião, desumaniza. Não é solução, não. Mas eu quero pegar isso como gancho para falar sobre o assunto nosso. Realmente, ao contrário do que um filósofo pagão diria hoje, e provavelmente o que você ouviu no seu curso universitário, do ponto de vista cristão, o mundo tem significado, porque o mundo não se basta. Não é só eu que não me basto, ou você que não se basta. O mundo não se basta. O mundo precisa de alguma coisa que está além dele. Muita gente já falou isso. O Sponville é inteligente, mas tem um filósofo mais inteligente do que ele, na minha opinião, embora ainda assim não cristão. Talvez alguns tenham ouvido falar aí do Wittgenstein. Ele dizia o seguinte: a solução do enigma da vida no espaço e no tempo está fora do espaço e do tempo. Legal. Ele diz isso no final do Tractatus. A solução do enigma da vida está fora. Então aqui nós temos um não cristão que está um pouco mais ciente da sua criaturidade do que o nosso amigo francês. Ele pode não ter encontrado Jesus, mas ele sabe que solução aqui embaixo não tem. A resposta, de algum modo, aponta para fora do espaço e do tempo. É claro que isso significa outras coisas que eu não vou explicar aqui. Eu vou discordar dele, porque eu acredito que a solução desse enigma, que está fora do espaço e do tempo, por um milagre, se apresentou no tempo e no espaço, pela encarnação. Mas se você não crê em Jesus, você pode chegar até Wittgenstein, e pelo menos ter essa humildade de admitir que o mundo é incompleto e que não dá para ser feliz e encontrar sentido por aqui. Isso é a sabedoria de Eclesiastes, né, irmãos? Na verdade, não precisava desses filósofos, não. A gente já sabia disso porque a gente leu Eclesiastes. E se você leu Eclesiastes e não viu isso lá, é porque você não leu ainda. Leia de novo. Porque o dilema da vida temporal já está explicado lá. Se você olhar para o mundo assim, de baixo para cima, ele não tem sentido. Mas, ao mesmo tempo, ele parece tão insuficiente que dá essa sensação de que ele é só uma passagem, que deve ter uma outra coisa de outro lado. E essa é a experiência, por exemplo, da beleza. A beleza é esse chamado que toda hora te diz que tem uma coisa muito bonita e melhor e maior do que o que você tem e viveu até agora. Toda vez que você vê uma paisagem bonita, você sente isso. Quando você ouve uma música bonita, quando você lê um livro que você se imagina na história, quando você vê uma pessoa bonita, quando você ouve uma poesia, tudo isso te joga para fora de você. É o contrário do que o francês disse. O tempo inteiro a gente tem essa experiência de achar que a gente está incompleto e tem algo mais lá fora. E está certo, existe algo, mas não tem jeito de você achar isso dentro do mundo. Colossenses,
O texto que eu sempre leio aqui, capítulo 1, verso 16 e 17, diz o seguinte: porque nele foram criadas, em Jesus, todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam principados, poderes, tronos, dominações, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Esse é um dos meus textos preferidos na Bíblia, porque ele explica para nós, de forma muito clara, por que é que a vida não tem sentido, ou aparentemente não tem sentido. Aí você deve estar pensando, uai, como assim? Irmãos, a experiência do homem natural de olhar para o mundo e o mundo não fazer sentido, tem uma razão. É que o mundo não foi feito para você, foi feito para Jesus. Esse é o problema. Quando é que você entende o sentido de uma ação? Principalmente quando ela é realizada para você. Você é o objeto da ação. Sabe quando a sua mãe dá aquele olhar para você, que ninguém entende, mas você entende muito bem? É parte daquela relação, e você é externo à relação. Agora vejam que coisa. Você não entende por que você existe. Porque, na verdade, você não é o propósito da ação. Você é a ação. Como assim, Guilherme? Ora, o universo é um sorriso do pai para o filho. Você é parte do sorriso. Então, o mundo não é para o mundo fazer sentido para você. É para o mundo fazer sentido para ele. Porque o mundo foi feito pelo pai para o filho, por meio do Espírito Santo. Então, não é para o mundo... Você pensa que o mundo tinha que fazer sentido para você, porque você é um narcisista, autocentrado, que acha que o mundo devia girar em torno de você e não gira, e aí você fica revoltado, porque você acha que as coisas deviam ser de um jeito e elas são de outro, elas não fazem sentido para você, e aí você fica revoltado da vida e quer se matar. Porque você é um pecador miserável, como eu também. Por isso, e você quer ficar no lugar de Deus, mas Deus não vai te dar esse lugar, meu amigo. Não vai. Por isso Deus nunca vai descer e se assentar ao lado de um ateísta para se explicar para ele, para explicar por que Deus criou Hitler. Você acha realmente que o Criador do universo vai descer para te convencer disso? Para você decidir se vai para a igreja ou não? Ora, tenha santa paciência. Um Deus que fizesse isso nem era Deus mais, era um ET, né? Não era Deus. Se você quer se relacionar com Deus, Deus mesmo, então, em primeiro lugar, faça como Jó, e embora filosoficamente equivocado, Wittgenstein, cale-se, silêncio. Essa é a primeira condição, se você quiser compreender alguma coisa. Mas aqui nós temos um outro fato, porque eu estou dizendo que o mundo não tem sentido, mas o texto está dizendo que tem. Mas existe uma razão porque para nós o mundo pode ter sentido. É porque o mundo foi feito para Cristo, mas de acordo com o Novo Testamento, aqueles que tiveram fé em Jesus e foram batizados, estão em Cristo. Em Cristo, irmãos. Isso significa que você não apenas agora é o sorriso do pai para o filho, mas no filho você se torna filho e você consegue enxergar o sorriso do pai e entender por que o mundo existe. Então o mundo tem significado para o cristão, mas o mundo só tem significado para o cristão porque ele é posto em Cristo, porque ele é adotado, e de mera ação de Deus em relação ao seu filho, ele se torna também objeto da ação de Deus. Como diz Efésios, no amado, o amor de Deus é derramado em nós. No amado. Por isso, não existe um standpoint no universo para dar sentido para ele que não seja Cristo. É por isso que Colossenses diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Porque Cristo te dá o ponto, a perspectiva necessária para as coisas se conectarem, para as coisas começarem a fazer sentido.
Mas no final, o que você deseja quando você está em Cristo, não é mais uma explicação filosófica dos mistérios do mundo, também não se trata disso. Se trata de receber essa ação divina. Daí um filósofo que a gente sempre recomenda, e temos traduzido alguns textos dele para o português, o filósofo holandês Herman Doivert, ele dizia que o ser do mundo é o significado, sein. O ser do mundo é significado. Não existe um ponto de descanso no mundo, porque tudo no mundo aponta para fora. Pascal dizia a mesma coisa nos pensamentos. Os homens não acham sentido na vida porque o mundo não foi feito para eles. Estou colocando em outras palavras, né, o que Pascal diz nos pensamentos. O mundo é um ato significativo de Deus para o Filho. Em outras palavras, de Deus para Deus. É um movimento de Deus para Deus. E o homem é parte desse significado. E ele só pode contemplar esse significado se ele for elevado, de algum modo, por um milagre, a essa posição em que ele contempla o mundo exteriormente, em sua totalidade. Que posição é essa? É você estar em Cristo. Na linguagem de 1 Coríntios, você ter a mente de Cristo. Isso acontece, então, no milagre da adoção. E essa é a introdução para a gente pensar, porque eu sei que para muitas pessoas, falar em um suposto, alegado significado da masculinidade, parece não fazer sentido nenhum. Então eu tinha que explicar que faz sentido procurar, pelo menos para os cristãos, faz sentido procurar o significado das coisas. E o significado último das coisas é o que elas significam para Deus. É a relação que elas têm com Ele, ou que deveriam ter com Ele, ou que deixam de ter com Ele. Isso é o que interpreta todos os fatos do universo em última instância. Então, para nós, não adianta você estudar biologia, psicologia, teoria queer, usar visões pós-estruturalistas de gênero para você formar sua visão cristã sobre o que é ser masculino e o que é ser feminino. Muito cristão quer dialogar com a cultura fazendo isso. Ele quer ser moderninho e quer adaptar essas categorias contemporâneas sem nunca submeter essas categorias a esse critério cristológico, que é a pessoa de Jesus. Sem nunca ver o mundo sob a perspectiva da eternidade, que é como a linguagem técnica da filosofia descreve o jeito que os cristãos devem ver as coisas. Então, irmãos, em primeiro lugar, existe significado, mas qual é? Então essa é a pergunta. Gênesis 1, 26. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ok, então nós temos a primeira afirmação sobre o homem em Gênesis. Deus decidiu fazer o homem à sua imagem e semelhança. Interessante encontrar nesse texto imediatamente a afirmação de que a imagem de Adão é macho e fêmea. A imagem de Deus que é Adão é macho e fêmea. Criou Deus, pois, Adão à sua imagem. A imagem de Deus o criou, no singular. E aí depois você tem macho e fêmea os criou. Então, claramente, o que nós temos aqui é que o homem foi criado em uma forma estereoscópica. Eu usei essa expressão na semana passada. Masculinidade e feminilidade são uma forma dupla, estereoscópica, de mostrarmos, ou de Deus mostrar a sua imagem no mundo. Consequentemente, macho e fêmea, ou masculinidade e feminilidade, são uma forma estereoscópica de vivermos como criaturas de Deus diante de Deus. Essa é a forma mais elementar. O homem foi feito Adão, vermelho, da terra, e ele é macho e fêmea. Ponto. É isso. Por isso, o pecado, imediatamente quando se instala, de acordo com Romanos, capítulo 1, produz uma confusão sobre os corpos
e o gênero. E aí os homens começam a cometer torpezas, homens com homens e mulheres com mulheres. O que é isso? O apóstolo Paulo, por acaso, tem uma espécie de neurose em torno do sexo? Não, não é isso. Ele está fazendo um midrash e está relendo Gênesis capítulo 1 e dizendo, assim como Deus fez o homem à sua imagem, macho e fêmea, quando o homem troca a imagem de Deus por imagem de ídolos, isso é Romanos capítulo 1, ele se esquece do que significa ser macho e fêmea, e o resto vai para o saco depois disso. Então, para nós, a confusão sobre sexo e gênero é uma questão muito grave, sim, porque ela toca o âmago do que significa ser humano. Não se trata meramente de desejos sexuais, se trata de como o homem se define, como ele se posiciona no mundo. Dá para inferir, a gente poderia inferir disso, que descobrir o Deus verdadeiro naturalmente produziria um impacto sobre a nossa sexualidade e sobre a nossa identidade de gênero, consequentemente. Faz todo sentido, e não é porque eu estou preocupado com a atual revolução afetiva, não. Isso faz todo sentido do ponto de vista da tradição bíblica, que é muito anterior a toda essa querela pós-moderna que a gente está enfrentando aí. É uma questão fundamental das Escrituras, Gênesis capítulo 1 a 3. Sendo imagem e semelhança de Deus, são os dois termos usados aí, o homem, então, representa ou encena o próprio Deus. O homem é a representação ou a encenação do próprio Deus. Eu falei num sermão, num casamento outro dia, que era um teatro aquilo ali, mas teatro pode soar mal, né? Pode dar um sentido de uma coisa falsa, não é isso. É uma encenação, esse é o termo correto. Homem e mulher, Adão, encenam o próprio Deus. Mas eles encenam Deus num drama. Um drama romântico, alguém poderia pensar assim. Um drama romântico que nem sempre é muito romântico. Que é o conflito, o choque, a tensão, que é a aproximação de macho e fêmea. Esse é o conflito. Mas vejam que interessante, a encenação, então, acontece em um drama relacional, que é essa conexão dos dois sexos e dos dois gêneros. Nesse drama relacional, a imagem e a semelhança, a imago e a similitude divina tem que se mostrar, que aparecer. Então, qual é a explicação disso para nós? Paulo nos dá a chave para compreender como isso é vivido por nós em Efésios 5, naquele texto clássico, que todo mundo que é da Igreja Esperança, toda vez que tem que ir a um casamento, é obrigado a ouvir o pastor Guilherme falar a mesma coisa outra vez. Efésios capítulo 5. Pois você vai ouvir mais uma. Você vai para as suas férias escolares, você que é estudante, você vai com isso no ouvido outra vez. Efésios 5, 22 em diante. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Então, irmãos, o que é que o Paulo nos diz aqui, particularmente nos versos 31 e 32? Veja na sua Bíblia aí que o homem tem que deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e serão os dois uma só carne.
Paulo está nos dizendo que a união em uma só carne é um símbolo. Ou, se você preferir, não é a mesma coisa, mas talvez seja melhor, a gente podia falar de uma metáfora concreta. A união de homem e mulher como uma só carne representa um mistério. É isso que Paulo diz. Nos versos 32 e 31 e 32. Esse mistério é grande, porém me refiro a Cristo e à igreja. Então, o casamento temporal de um macho com uma fêmea, que se tornam homem e mulher e formam uma família, essa instituição que tem a forma cristã, mas tem outras versões dela, de acordo com o apóstolo Paulo, ela foi inventada desde o início para ser um sinal de um mistério escatológico. E esse mistério é a união de Cristo com a igreja. O mistério do casamento do céu e da terra. Um mistério que é antecipado no mito, porque é muito mais do que a união sexual. É um símbolo de alguma coisa eterna. Então, irmãos, compreendamos isso. O casamento tem uma dupla finalidade. O casamento tem 2 níveis de significado. Ele mostra, por um lado, o que é ser criatura, porque Deus criou o homem para representá-lo, macho e fêmea, e os uniu. Então, num primeiro nível, o casamento mostra o que é ser uma criatura à imagem de Deus. Mas, além disso, o casamento antecipa o que é ser nova criatura, que é a união de Cristo com a igreja para governar a nova criação, assim como Adão e Eva se uniram para governar a velha criação. Então, o casamento mostra o que é ser criatura e antecipa o que é ser nova criatura. Então, o casamento é uma poderosa revelação natural sobre a relação do homem com Deus. Ela explica a relação do homem com Deus fora do pecado e explica a relação do homem com Deus dentro da redenção. Daí os irmãos podem ver a gravidade do desvio de parte da comunidade evangélica hoje, que fica no deixa disso e não se compromete publicamente com o casamento cristão heterossexual. Não é apenas covardia moral, é uma ignorância teológica fundamental. Que se você olhar nos pais, eles já sabiam disso, os pais da igreja sabiam disso, Tomás de Aquino sabia disso. Quem não sabe disso hoje é os crentes. E o pior é quando os crentes, além de ser gospel, ainda se metem a ser intelectuais, secularizando o cristianismo para torná-lo palatável. Aí o negócio fica ferrado mesmo. Se você entende o que o casamento cristão significa, não tem como você cometer uma barbaridade dessas, que é ficar em silêncio diante do que o casamento está se tornando na cultura ocidental. Não estou dizendo que as pessoas não possam ter as uniões que elas querem ter. Não estou dizendo isso. Eu sou a favor de uma sociedade pluralista. O que eu não admito é que o cristão não saiba porque o seu casamento é uma instituição estruturalmente diferente e com um significado completamente diferente do que essas outras coisas que as pessoas estão fazendo por aí. É isso que é complicado. É o cristão não saber quem ele é. É dose. É uma vergonha. O que é que o texto diz especificamente sobre gênero? Nós precisamos dar um passo a mais agora. Atenção. E o gênero? Onde entra o gênero aí? Porque eu estou falando de macho e fêmea que se casam o tempo inteiro. Por que o gênero é importante? Macho e fêmea são aqui, claro, sexualmente diferentes. XX, XY. Uma médica me perguntou na semana passada, mas e as exceções? Porque tem uns problemas aí genéticos, morfológicos e tal. As exceções são as exceções. Não tem nenhum problema com elas. São reconhecidamente
patologias morfológicas ou problemas genéticos. Esses aí você tem que dar uma solução, realmente. Mas existe uma base sexual distinta. Sem ela não tem reprodução. Só isso. Sem a distinção de macho e fêmea, a raça humana acaba amanhã. Só tem um lugar em que a raça humana não acaba amanhã sem macho e fêmea. Mas esse lugar já explodiu. Sabe que lugar é esse? Krypton. Em Krypton não precisa, porque é tudo geneticamente controlado. Só que Krypton explodiu e nós estamos na Terra. Então, gente, aqui é papai e mamãe, tá? Aqui é papai e mamãe. Mas tem gente que gostaria, né, de ir para Krypton, para Zárgada, qualquer lugar desse. Mas se você quiser ficar no planeta Terra, por enquanto, a regra é essa. E a regra é clara. Sem macho e fêmea, não fecunda, não nasce neném. Não tem jeito. Então, macho e fêmea são sexualmente diferentes. Mas são antropologicamente equivalentes. Isso é muito claro também. A gente sabe disso pelo pensamento contemporâneo. Não é só por causa da teoria de gênero. A pesquisa médica tem mostrado, por exemplo, como o dimorfismo sexual humano não implica inferioridade do sexo feminino. A gente sabe disso, não implica. Existem uma série de competências distintas, mas, no geral, são equivalentes. Em alguns aspectos, eu já mencionei isso várias vezes, porque isso me impressiona. As mulheres são superiores aos homens e vice-versa. Por exemplo, estatisticamente, a percepção espacial dos homens é superior. Isso é resultado de pesquisa mesmo. Pesquisa psicológica. Então, os homens têm uma percepção espacial melhor. Por causa disso, certas funções, por exemplo, atividades mecânicas. Então, estatisticamente, os homens funcionam melhor em atividades mecânicas, que envolvem percepção rápida do espaço, do entorno. Tem exceções? Tem, mas é uma regra geral. Por outro lado, a memória espacial das mulheres é estatisticamente superior. Então, a mulher se lembra muito melhor do espaço que ela frequenta e conhece. E ela geralmente sabe onde estão as coisas, sabe mais ou menos as distâncias e assim por diante. Tem exceções? Tem, mas estatisticamente é assim. Então, se você não acredita, pesquise sobre esse tema, dimorfismo sexual, particularmente no que se refere à pesquisa neurocientífica. Você vai descobrir que essas diferenças estão aí. Elas implicam que um seja inferior ao outro? Não, eles são simplesmente complementares, são equivalentes. E é o que está lá em Gênesis 1, não é isso? Que o homem foi tirado, a mulher foi tirada do lado do homem, e com isso o autor hebreu, Moisés, está dizendo que, diferentemente do que os caldeus pensavam, a mulher não é feita de matéria inferior à do homem, mas é feita da mesma substância que o homem. É isso que o texto quer dizer, no seu contexto original. É por isso também que o texto fala que a auxiliadora deveria ser idônea, equivalente, da mesma altura, que olha na face. Esse é o sentido. Então existe uma diferença sexual, mas uma equivalência antropológica. Mas ainda assim existe uma diferença de gênero. Só que essa diferença de gênero tem que ser completada pela ação humana. O homem deve se tornar, do ponto de vista do gênero, ou generisticamente, complementar com a mulher. Quando macho e fêmea se tornam complementares por uma decisão ética, atenção para isso, eles se tornam homem e mulher. O que é isso, Guilherme? Isso é uma concepção cristã de gênero. É diferente do que você aprendeu quando você estudou teoria de gênero na faculdade, ou quando você leu sobre isso. Na perspectiva cristã, o que define masculinidade e feminilidade é uma ação espiritual e moralmente qualificada, e não apenas uma resposta afetiva. Na teoria de gênero contemporânea, o gênero é definido a partir de vinculações afetivas. É uma forma de construir isso, mas a forma cristã é outra. O gênero é definido por posicionamentos éticos e espirituais. Isso é o que define gênero. Por quê? Porque Cristo é que revela o que significa ser homem.
Masculinidade, do ponto de vista judaico-cristão, é uma revelação de um traço divino, assim como a feminilidade. Por isso mesmo, a teoria secular de gênero não é suficiente para dizer o que nós dizemos que é se tornar homem e o que é se tornar mulher. Não é suficiente. Diz algo relevante? Diz, mas não é suficiente para nós. Bom, o que significa ser homem, de acordo com Efésios 5? O homem deve sacrificar o poder que ele tem. O homem tem a potência da dominação. O homem tem o falo, ele tem a plenitude. O homem é, sendo bem direto, irmãos, o que penetra, o que cobre, domina. E aí, quem estudou um pouquinho de psicanálise sabe que daí vem uma série de metáforas, né? Mas, no fim, tem a ver com isso. Para uma mulher estuprar um homem, ela tem que fazer um jogo psíquico violento. Porque tem que obrigar o cara a fazer e, com perdão da expressão, o barraco tem que armar, né? É complicado a mulher estuprar um homem. E o homem? Não, o homem estupra a mulher. Uma é violência. O homem tem a potência da dominação. Potência animal, tá? Animal. É isso. As mulheres detestam ouvir isso. Tem uma cantora aí que dizia, anos atrás ela faleceu, fazia muita música boa, mas dizia ela que ela era espada. Era espada o caramba. Não era, não. Para ser espada tem que ter espada. Sinto muito. Esse era o termo dos romanos, né? O que era o falo para os romanos? Era o gladium. Daí você imagina o que significa a expressão gladiador, né? Eu não vou traduzir para você, não. Mas era o gladium. O homem tinha o direito, o chefe da família, de matar, de decretar a morte, decretar a execução dos membros da casa. Na Roma antiga. Né, antes na aurora da República, um pouco antes da República. Como que isso era chamado? Era chamado de ius gladi. Era o direito fálico. Era isso. Era o direito da dominação. Não estou inventando isso. Isso é mais velho que Jesus, gente. Quer dizer, Jesus encarnado, naturalmente. Mas essa conexão do domínio fálico, ela tem uma base natural. É só você olhar os outros primatas que estão lá. E a gente tem uma conexão com eles, né? São primos aí. Eu sei que há controvérsias, mas os irmãos vão me perdoar. Então, o fato é que existe essa conexão, existe esse poder ligado ao masculino. Mas, de acordo com Efésios, o que é que o homem tem que fazer? Sacrificar-se pela mulher. Então, a flecha do Evangelho atinge o homem no calcanhar. Né? Ou a gente poderia dizer que não, melhor dizendo. Porque o calcanhar é o ponto fraco de Aquiles, né? Na verdade, o Evangelho vai pegar o homem aonde ele tem a potência e vai dizer, olha, você vai morrer por ela. Você não pode usar o seu poder para garantir que ela faça a sua vontade. Você não pode subjugar a mulher. Você tem que se sacrificar pela mulher. Pronto, virou tudo do avesso. Deus pega o gorila e vira ele do avesso. E fala, você vai entregar o poder. O chauvinista pira, né? Representar, então, vamos lá. O que significa ser masculino de acordo com Efésios 5? Representar o movimento agápico. É isso. Amar como Cristo amou a igreja. Representar o movimento agápico. Assim, representar o céu. Porque não é o que Deus faz? Deus se sacrifica, se encarnando e morrendo por nós. Deus, o Todo-Poderoso, envia o seu Filho, que é o seu igual, e o seu Filho morre ali por nós, na cruz, enfraquecido, envergonhado, humilhado naquela situação. Esse é o movimento agápico, do céu em direção à terra. Não é um movimento de violação, é um movimento de autossacrifício. O que o homem faz então? O homem encena, por meio do seu gênero, que é a sua masculinidade, o que todo homem deve fazer para ser como Deus.
Deus é aquele que no seu amor se sacrifica pelas suas criaturas. E o homem, e aí eu me refiro ao gênero masculino, tem que representar essa relação de amor e de autodoação de Deus com suas criaturas no seu gênero. Ele tem que encenar isso. Como é que o homem pode encenar Deus? Tendo a potência e entregando. Isso é muito importante. Eu falei sobre isso num casamento que eu celebrei ontem. Não tem graça nenhuma um homem fraco e desempoderado se sacrificar pela mulher. Que graça tem isso? O cara já é um banana. Só falta botar ele no liquidificador e vira vitamina. Que sentido tem o sacrifício de um homem que não tem potência? Por isso, a forma como a sociedade contemporânea faz a reconciliação de gênero é extremamente pobre. Que para isso acontecer, os homens estão deixando de ser homem. Estão virando moças, com perdão da radicalidade da expressão, mas é isso que está acontecendo. Não é vergonha nenhuma uma moça ser moça, mas um homem é vergonha. Essa é a visão bíblica das coisas. Um homem não pode ser isso. O homem tem que ter potência, mas também ele não pode usar. Ele tem para uma razão: sacrificar. Esse negócio de ser homem não é fácil, não. Não é fácil. Você tem que ter a potência da dominação para uma finalidade: sacrificá-la em favor do outro gênero. É para isso que ela tem que ter. Mas se ela não estiver presente, não existe sacrifício moral. E sabe o que isso significa? Que a masculinidade, do ponto de vista sexual, nunca se transforma em uma ação moral. Por isso que eu disse que a concepção cristã de gênero é moral. Todo homem nasceu, afinal de contas, com uma inclinação, uma base natural para isso. Ele tem a genética para isso, tem a morfologia para ser homem. Está certo, isso já está presente. Mas isso não é suficiente para fazer um homem. A sexualidade é apenas uma condição de possibilidade da masculinização. Do ponto de vista bíblico, para o processo de masculinização se completar, o homem precisa dizer sim ao que ele é. Mas dizer sim ao que ele é envolve esse paradoxo de assumir o poder e imediatamente, num ato de sacrifício moral, entregar o poder em favor do outro. Aí, nessa hora, a sexualidade deixa de ser só uma imitação do que existe no mundo animal e se torna uma representação do que Deus é. Esse é o masculino cristão. É um gênero que é constituído moralmente e espiritualmente, não apenas afetivamente, que é como a teoria queer e o pensamento contemporâneo veem a questão do gênero. Nós não vemos assim, não se confunda. Visão cristã é outra, e por isso o casamento cristão é diferente. É uma outra instituição, ele tem outros propósitos, ele envolve uma outra antropologia. Por isso que não dá para tratar tudo como o mesmo tipo de relação. O casamento igualitário é uma ficção psicopolítica. É isso. Não passa de uma ficção psicopolítica para tentar enfiar a goela abaixo da cultura uma certa construção do que o homem poderia ser ou não ser. No final das contas, chega na tal da indiferença de gênero, né? Como disse o Pedro Lucas Dulce, que é um cristão que saca muito de teoria queer. Da filosofia da identidade, a gente saiu para a filosofia da diferença, mas a diferença foi levada às últimas consequências e se tornou uma cultura da indiferença. Na verdade, não existe macho e fêmea, nada disso. Tudo é fluido, tudo é indiferenciado e, enfim, o homem deixa de se constituir como algo definido. Por que o homem tem tanto medo de se definir, o ser humano, de se definir, de assumir uma identidade, uma cara, de ter um rótulo na testa? Porque ele quer sempre ser adolescente. Ele quer sempre ter a sensação de que ele não está perto de morrer. Porque se definir é isso, é morrer. Você pode morar em 10 cidades diferentes, mas na hora que você comprou uma casa em uma cidade, o que aconteceu com as outras 9 opções? Morreram.
São universos possíveis que desapareceram. Por que o homem deseja desfazer a diferença de gênero hoje, como uma diferença realmente estruturante para a vida humana? Para que múltiplas opções estejam sempre disponíveis, assim como tem muitos aparelhos de celular sempre disponíveis. E você sempre pode ir lá e trocar, é só ganhar uns pontinhos e troca do aparelho de celular. Então você pode trocar sempre de gênero. Aí o que acontece? Você nunca tem que escolher a finitude. Você sempre mantém a ilusão de que tem infinitas possibilidades diante de você. O que é isso? É medo de morrer. É isso. É medo de morrer, é medo de perder as alternativas, é medo da vida ficar pequena e as opções diminuírem e você só tem uma estradinha diante de você. Mas não importa quanta ilusão você fizer para você mesmo, essa estradinha ainda está na sua frente, ela se chama morte. E você vai enfrentar ela, a finitude absoluta. Todas as possibilidades vão se encerrar para você um dia. Então é melhor você entrar na casa de luto hoje e começar a aprender o que é ser finito e aceitar as limitações da existência. E para o homem, isso significa aceitar que ele tem um pênis. E para a mulher, aceitar que tem uma vagina e fazer alguma coisa com isso. Se você acha que isso é um limão, eu recomendo que você faça uma limonada, porque laranjada não vai sair desse negócio. Aceite a finitude. Aceite a finitude, reconcilie-se com sua base natural, evolucionariamente constituída. Aceite esse negócio. Para de achar que você é Deus, você não é. Krypton nunca vai chegar. Não sei se o pessoal lá em Krypton faz essas coisas, né? Mas, enfim, eu não vou entrar mais em detalhes, não, porque eu não quero falar mal do super-homem, não, que ele é legal. Então, a masculinidade envolve o movimento agápito, que é do céu para a terra. Gente, olha, eu vou recorrer ao paganismo aqui, os irmãos vão me perdoar novamente. Mas é como os egípcios pensavam. O céu fecunda a terra. A divindade masculina envia a chuva, que faz a terra, a divindade feminina, produzir o fruto. O que é a chuva? É o sêmen. É isso. Existe algo divino nessa experiência que não pode ser reproduzida nas uniões que o pessoal quer inventar aí, que é do homem fertilizar uma mulher. Isso é uma coisa espiritual. Ela foi projetada no céu, virou até mitologia. Até mitologia isso virou. E o pessoal quer tratar isso como questão meramente psicológica hoje. Os antigos sabiam mais de masculinidade e feminilidade do que a sociedade contemporânea, politicamente correta, sentimentalista, que não sabe quem ela é mais. Os egípcios entendiam melhor desse negócio. Os gregos também. E os caldeus também. Na sua mitologia, eles se expressavam muito melhor sobre o que está em jogo. Eles já antecipavam o que o casamento significa. É, na verdade, a união de macho e fêmea. É o casamento do céu e da terra. É o casamento que está lá em Apocalipse, quando se diz que a nova Jerusalém vai descer do céu ataviada como noiva para o seu esposo. Esse casamento do céu e da terra é que é anunciado e antecipado na união de macho e fêmea. E aí nós temos a conexão do telos, da teleologia, do propósito de todas as coisas com a genealogia. Você olha para a natureza e fala assim, por que a natureza produziu esse meio de reprodução que é a diferença de macho e fêmea? Por que isso surgiu? Isso é a genealogia da coisa. Bom, isso surgiu para chegar lá, é a teleologia da coisa, para chegar numa revolução espiritual, que ainda está sendo antecipada. Mas eu falei sobre a masculinidade e a feminilidade, o que é? A mulher, de acordo com Efésios 5, tem que sacrificar o quê? A sua autonomia. Lembremos do que eu falei antes. A mulher é antropologicamente equivalente. A mulher não é inferior ao homem. É por isso que, para a mulher se submeter ao homem, é difícil também. Assim como o sacrifício masculino é difícil, porque o homem, se quisesse, podia impor o seu poder, para a mulher entrar nessa relação é difícil, porque se ela quiser, ela vive sem homem. E muitas irmãs ouviram aí alguém dizer, olha minha filha, olha minha amiga, não dependa de homem. Sabe o que é isso? Capeta. Aí você pensou assim, que capeta nada, aquele homem que era o capeta.
É verdade. Torna-se ainda mais difícil fazer isso, porque o fato é que os homens não são homens o suficiente. E aí eu entendo as mulheres, dá preguiça. Dá preguiça de ter que se submeter a um homem, confiar num homem, dá preguiça. Você vê que o cara é um mané, uma porta. Entendeu? Não entende nada de nada da vida, não sabe nem conversar. Aí a mulher fala, deixa esse negócio pra lá, esse traste. Aí vira lésbica, arruma um caso. Muitas viram por isso, eu sei que não são todas. Tem muitas causas possíveis para isso. Esses fenômenos são multifatoriais, eu sei disso. Mas, no nível interpessoal, a gente conhece os casos. E eu conheço casos de mulher que já falou para mim, em aconselhamento, que ela arrumou outra mulher porque ficou de saco cheio. É isso. Eu ouvi isso da boca de uma mulher que adotou um comportamento lesbiano. Bom, isso não significa que todas viveram isso, mas algumas viveram isso. E para os nossos usos, basta uma exceção. É difícil mesmo viver com homem, haja paciência. Eu admito. Mas com mulher não é mais fácil, não. A mulher deve sacrificar a sua autonomia e a sua competência. Agora lembra o que eu disse? Que graça tem um homem fraco se sujeitar à mulher? Que graça tem isso? Nenhuma. Não tem sacrifício nenhum. Agora eu digo a mesma coisa. Que graça tem uma mulher que tem competência, que não tem competência nenhuma? Que na verdade é uma mané, não entende nada da vida, não tem sabedoria nenhuma, é mole, fraca, sem opinião, sem personalidade, sem objetivo na vida. Tem muita mulher assim. Que, tipo assim, está vegetando. Que graça tem uma mulher desse jeito sacrificar alguma coisa e submeter a um homem? Ele não tem nem que fazer força, sopra e cai a mulher. Que graça tem isso? Não tem resistência, não tem briga, não tem tensão. Uma vez eu cheguei para um casal de namorados que era muito apaixonado e eu falei assim, vem cá, vocês já brigaram? Eles estavam querendo casar. Aí eles disseram assim para mim, está amarrado em nome de Jesus. Bom, o que me restava? Eu fiquei amarrado, né? Mas eu acho que Deus criou a tensão. Deus cria tensões. Quem que vocês acham que criou a árvore do conhecimento do bem e do mal e deixou a serpente entrar lá? Ou vocês acham que Deus está aí para fazer sua vida fácil? Acorda, meu filho. Deus não está aí para fazer sua vida fácil, não. Sabe por quê? Deus chamou o homem para representá-lo no universo. E você acha que esse treinamento é fácil? É bope. E muita gente pede para sair. Muita gente pede para sair. Então o que acontece? Deus está interessado em produzir algo superior em nós. Por isso tem o sacrifício. O homem tem o poder, mas tem que sacrificar. A mulher tem a competência, mas tem que sacrificar. E isso torna a relação bela. É isso que torna a relação eticamente superior. É isso que faz ela ter beleza. É essa tensão que é resolvida num salto que é mais do que afetivo. A afetividade não é suficiente para garantir que o homem faça esse sacrifício. A afetividade não é suficiente para a mulher fazer esse sacrifício. Pelo contrário, movidos apenas pela afetividade, muitos homens preferem não cuidar de mulher nenhuma, porque eles nunca sabem qual é a próxima pela qual eles vão se apaixonar. E aí ele nunca casa. E, por outro lado, a mera afetividade não vai fazer a mulher sacrificar a competência dela. Pelo contrário, muitas vão escolher viver com outra mulher para não ter que fazer isso. Justamente para não ter que se submeter a um homem. Para não sofrer essa violência aparente que é a penetração, que para muitas mulheres é difícil de entrar na cabeça. Porque é mesmo um negócio da pesada, se você parar para pensar. É uma invasão. Como é que uma invasão dessa pode ser aceita? De alguém... Falando aí para as mulheres, de alguém se introduzir, forçar a entrada em você. Como é que isso pode ser possível? Como é que isso pode ser aceito? De acordo com as escrituras, tem uma explicação, tem um arcabouço para isso. Sabe qual é o arcabouço? É a promessa do homem de que ele vai usar esse poder para o bem dela. E esse voto é que transforma um ato que poderia ser mera violência
em amor. É a conotação moral. Por isso que quando macho e fêmea se tornam homem e mulher no salto moral para o infinito, que é o casamento, então de repente a sexualidade humana é elevada de uma coisa animal e venal para um nível espiritual, se torna uma coisa ética, se torna uma coisa que tem sentido, em que um passa a habitar no outro e passa a representar o amor divino, a pericorese entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a Trindade. Então, como é que o homem representa o movimento agápico divino? Na sua atividade, mas é a atividade que sacrifica o poder por amor. E como é que a mulher representa a relação do homem com Deus? Na sua passividade, que não é a passividade incompetente, mas a passividade que aceita ser ajudada pelo outro. Então, na atividade do masculino e na passividade do feminino, literalmente, é o que nós temos aqui em Efésios capítulo 5, a relação do homem com Deus é revelada. Mas entendam bem, essa atividade do masculino não é qualquer atividade, é a atividade que suspende a dominação. É uma atividade que o homem exerce contra si mesmo, porque ele não vai só agir, ele vai agir para sacrificar. E a passividade da mulher não é a passividade de se anular, porque o homem não está ali para se sacrificar pela mulher. Então a mulher entrega a sua competência não é para ficar sem, mas para permitir que o homem a ajude no exercício da sua competência. Porque o homem está aí para quê? Não é para sacrificar a sua potência? É para quem que ele sacrifica? Para a mulher. Então o que Deus coloca para a mulher é o seguinte: em vez dela buscar pela sua própria competência e vontade a solução das suas necessidades, que ela busque isso pela mediação do homem, num ato de livre vontade, que é o ato de ingressar no casamento. Você pode cuidar da sua própria vida, mas você pode buscar a mediação de um homem nesse processo. Por que isso é importante? Porque isso vai te ferir no seu desejo de autonomia, assim como o homem vai ser ferido no seu desejo de dominação. O homem é ferido no seu desejo de dominação, tendo que usar a dominação, sacrificar a dominação para fazer o que a mulher precisa, porque a mulher ela é liderada para isso, para o bem dela. Agora, a mulher também tem que sacrificar o que ela tem de precioso, que é a competência, permitindo que o homem faça isso por ela ou a conduza enquanto ela atinge o objetivo de Deus para ela. Então, todos os dois são machucados, são feridos nas suas competências, nas suas singularidades. Mas é por causa disso que uma coisa nova pode surgir. Uma coisa que não existe no mundo animal, que é mais do que ser macho e fêmea, é ser homem e mulher. Macho e fêmea tornando-se homem e mulher, representam a atividade passiva e a passividade ativa que deve caracterizar a relação de todo ser humano com Deus. Por meio dessa atividade passiva e da passividade ativa, o ser humano é enchido e transfigurado pelo amor eterno de Deus. É assim que a gente simboliza esse amor. Por isso precisa dos dois. Que na dinâmica do ativo que se sacrifica e do passivo que é tornado ativo pela mediação do outro, por causa dessa relação, o metabolismo do amor é demonstrado dentro do tempo, dentro da ordem social. Agora vamos ser mais específicos sobre o masculino, que eu tinha que falar dos dois para eu bater nos homens. O que é atividade passiva? É a atitude de autoesquecimento. É a atitude de autodoação, que não se preocupa mais consigo mesmo. Por quê? Porque eu já estou pleno. Jesus é assim, ele está completo. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que se doar, porque ele está pleno, ele derrama. E ele derrama para quê? Para levantar o outro. A masculinidade representa aquele aspecto de Deus que é a sua excentricidade. Aí eu não estou falando de excêntrico no sentido daquele velhinho maluco, né? Excêntrico, não é isso. Excêntrico no sentido daquilo que vai para fora, que é extático, que sai de si. A masculinidade representa a excentricidade do amor divino. É que Deus se esquece de si e ele se volta para as suas criaturas. Por que Deus pode se esquecer de si? Porque Deus é completamente feliz e inteiro. Deus é completo.
Então ele não precisa se ocupar de si. Isso é o amor. O amor só acontece quando você é completo. Por isso o homem não pode ter amor se ele não se tornar completo em Deus. Ele pode fazer a mímese do amor por meio do altruísmo, que é um traço que tem nos homens e tem nos animais. Existe o altruísmo animal. O pessoal da sociobiologia é careca de saber disso. Existe altruísmo animal. Animais, cachorros são altruístas, macacos são altruístas, gatos nem tanto. Mas existem aí animais altruístas. Então existe uma forma elevada de altruísmo que é a humana, mas isso não é o ágape. O ágape não é um princípio moral, não é um imperativo categórico kantiano. O ágape é um transbordamento de misericórdia pelo outro, de compaixão pelos outros, mas que é baseado na plenitude, que é baseado em estar inteiro. O ágape cristão só pode ser realizado se você ficar tão satisfeito em Deus que você não precise mais se relacionar com os outros para usá-los, para resolver suas carências nos outros. Esse é o ponto. Você fica tão satisfeito com Deus que você não precisa mais dos outros. E aí você pode servir aos outros. Esse é o ponto. Você não tem que devorar o outro, não tem que comer a carne do outro, não tem que sugar, vampirizar a alma do outro para você ser feliz. Você não precisa mais fazer isso, porque você está inteiro com Deus. Então, você vai transbordar o que você tem e dar, doar, comunicar o que você tem, porque você não está mais vazio, você está cheio. Amor agápico é derramamento, não é falta. Por isso que a gente fala, a pessoa está apaixonada e fala, eu amo fulano. Isso é um amor eros, que está relacionado com a pobreza, com a falta, mas não é o ágape. O ágape vem da satisfação, da plenitude. Então esse é o chamado do masculino. O masculino tem que ficar cheio em Deus e se derramar, para ser capaz de sacrificar como Cristo se sacrificou. Masculinidade, então, representa essa excentricidade do amor divino. Esse movimento para fora. Agora vamos contrastar o primeiro Adão com o último Adão nesse aspecto. Cristo é aquele que sai de si mesmo. Cristo é aquele que se esquece de si e que, sob a vontade de Deus, se perde. Cristo é aquele que se esquece de si e dorme na cruz. E o que sai desse homem que dormiu na cruz? O que sai do seu lado? Do lado de Cristo, Deus tira a igreja. Do sono de Cristo na cruz, Deus tira a igreja, a segunda Eva. Então, isso é o masculino. Isso é a masculinidade. Agora, quem é o primeiro Adão? O primeiro Adão não agiu assim. O primeiro Adão aparece em Gênesis 3, no relato da queda, como o ausente. O primeiro Adão é o inativo. A serpente se aproxima, convence Eva de comer do fruto. E cadê Adão? Cadê o cabeça? Aquele de quem a mulher foi tirada. Onde é que está Adão em Gênesis 3? Adão, na primeira parte do texto, não existe. Por que Adão não existe? Adão não existe porque está ocupado consigo mesmo. Isso se chama narcisismo. Adão está ocupado consigo mesmo. Então ele está ausente. Ausente da mulher. Muitos homens estão ausentes das suas mulheres. Muitos pais estão ausentes das suas filhas. Por que isso acontece? Porque nós homens somos narcisistas. Por causa da revolta contra esse fato que a gente descobriu na primeira infância, de que o mundo não é uma extensão de nós, de que a minha mãe não é uma extensão de mim, de que eu não sou infinito, e isso dói, irrita, e aí o homem não quer aceitar isso, ele quer ficar naquele sentimento oceânico, de quando ele ainda era bebê,
E aí ele se revolta. Então ele não trata o outro como outro. O outro é uma ocasião para que eu seja eu. O outro parece ser outro, mas isso é uma ilusão, porque eu sou infinito, então eu posso usar o outro. Ele não existe de verdade. Isso é o narcisismo. Por que o homem fica ausente da mulher? Porque a mulher é a alteridade. A mulher é incompreensível. Desculpa, mulheres. A mulher é o incompreensível, a desrazão. Pelo menos para o homem. A mulher não faz sentido. E o homem não quer fazer isso porque dá trabalho, cansa. Então, sabe o que ele faz? Ele fica ausente. Ele se omite. Ele não fala. Ele fica em silêncio. Ele não interfere. Com o perdão da expressão, ele é um bundão. É isso. Isso é Adão. De fato, o pecado interferiu imediatamente. O pecado interferiu imediatamente na constituição de gênero. Interferiu imediatamente e bagunçou tudo. É assim que Adão aparece. Adão não cuida da mulher, ele é um fraco. E depois que ela peca, ao invés de Adão, o que Adão faz? Ela oferece o fruto para Adão, e o que Adão faz? Come do fruto. A tentação nem tinha sido com ele, foi com a mulher. E o Zé, desculpa se tiver um Zé aqui, foi lá e comeu. A mulher botou o cara no bolso. A mulher botou o cara no bolso dela. Que fracassado. E essa é a história de todos os homens. Que fracassado, Adão ausente. Sabe o que ele devia ter feito quando viu que a mulher pecou? E Deus apareceu? Sabe o que ele devia ter feito? Ele não devia ter falado assim, foi a mulher que tu me deste, não. Sabe o que ele devia ter feito? Ele devia ter morrido no lugar dela. É isso que ele devia ter feito. E aonde fracassou o primeiro Adão, foi vitorioso o último Adão. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E Eva? Quem é Eva? Eva é a independente. É você, irmã. Eva é a bem resolvida, que não precisa de homem, mentirosa. No meio das suas pernas tem um buraco para te lembrar que você precisa de um homem. Mentirosa. A verdade é que você precisa. Essa é a verdade da natureza. É a verdade darwiniana. Se você não gosta de Bíblia, que seja. Essa é a verdade darwiniana que toda mulher precisa encarar. É a verdade darwiniana, biológica, biopsíquica. Então ali nós temos Eva, a ativa, a independente. Não aguarda o homem, não espera o homem, não precisa do homem e depois o manipula para colocar ele do mesmo lado. Essa história é tão conhecida, né? Por isso, qual é a maldição de Deus sobre Adão? No suor do teu rosto comerás o teu pão. O homem não é aquele que devia ser ativo, pois agora a ação se torna dor. E a mulher, qual a maldição dela? Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará e com dor terás filhos. A maldição da mulher é que a falta dela, que podia ser uma oportunidade para a conexão com o homem, se torna uma desgraça. A atividade vira uma maldição, vira escravidão. E a passividade vira uma maldição, vira a opressão.
E é por isso que hoje existem homens que estupram mulheres e mulheres que são estupradas por homens. Por isso. Porque os homens não sabem mais o que é ser homem e as mulheres não sabem mais o que é ser mulher. Como é que se constitui essa masculinidade que eu estou dizendo? E aqui é o nosso ponto final, nosso último ponto na reflexão. A partir do feminino é que o masculino é criado. Isso é difícil de entender. Gênesis capítulo 2 diz o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Entre o sujeito que é apenas macho e aquele que se tornou homem no casamento, existe uma passagem, não existe, irmãos? Tem um intervalo. O que é esse intervalo? Tem uma ruptura e tem uma união. Tem um trânsito. No processo de sair apenas da masculinidade sexual para alcançar a masculinidade moral, que é a definição cristã de gênero, nesse processo tem que cruzar um rio. Tem que sair de um contexto e entrar em outro. Agora, é impossível não observar que nas duas pontas dessa estrada tem uma mulher. Não é verdade? De onde o homem sai, tem uma mulher. E para onde ele vai, tem uma mulher. Então eu quero dizer para vocês... Bom, vamos ler antes Gênesis 24. Esse texto eu quero que vocês abram. Gênesis 24. É um daqueles textos esquisitos da Bíblia. Às vezes eu até especulo assim o impacto que um texto desse pode ter tido no pensamento psicológico e na psicanálise. Vejam só, Gênesis capítulo 25, versículo 67. Capítulo 24, perdão, eu falei 25, errei, gente. Capítulo 24, versículo 67. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Tomou-a e ela se tornou sua mulher, e ele a amou. E assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Que treco edipiano! Que coisa estranha na Bíblia! A Bíblia é um livro esquisito, viu? Tem gente que acha que leu a Bíblia uma vez aí entendeu. Olha, minha avó leu mais de 90 vezes. E ainda está descobrindo coisa nova lá. Então você que só leu 75%, dá seu jeito. O que nós temos aqui? A ruptura é necessária. Mas, ao mesmo tempo, a relação com a mulher retoma um problema mal resolvido, que é a perda da mãe. Desculpa aí, gente, está na Bíblia. Não foi isso que aconteceu ali com Isaac? Tudo bem que não está sendo ensinado como Bíblia isso, tá? Quer dizer, claro que é Bíblia. Não está sendo ensinado como doutrina, melhor dizendo. Mas ilustra muito bem um princípio que a gente conhece por fora. Ilustra esse princípio. É que o homem, na perda da mãe, ele descobre que ele precisa, que ele não é o infinito, que ele não tem o infinito. É assim que ele descobre. Mas onde é que ele vai saltar de novo para o infinito? Quando ele encontra uma mulher. Ele tem que dar o salto para o infinito. Só que agora é diferente, ele tem que negociar, é um salto ético. Porque antes era uma unidade simples. O sujeito cresceu na casa. A conexão é orgânica, é biológica. Agora, essa outra conexão não é biológica, não. Ela é, essa outra conexão é ética. É uma conexão que vai custar sacrifícios, decisões. Agora você vai se unir com o outro e você vai fazer promessa. Você não tinha que fazer promessa para sua mãe. Sua mãe estava lá, você podia aprontar qualquer coisa que sua mãe estava lá. Te dava uns tabefes e depois te punha no colo. A mulher não. A mulher agora você tem que cuidar dela. Agora o infinito se apresenta para você de outro jeito, como o dever de autossacrifício. E você não vai ter o infinito se você não fizer isso agora.
Você não vai ser total, completo, se você não encontrar, não respeitar agora o fato de que o infinito aparece para você com um rosto, que é o rosto da sua mulher, que é diferente de você, e que não vai fazer o que você quer. Pelo contrário, vai ser um lugar para você abrir mão do que você quer e viver para fazer outras coisas, que é o que os outros querem, que é o que ela quer. O que ela quer no sentido existencial, tá? Não é as vontades dela, é o que a mulher precisa. O caso de Adão era fazer o que a mulher precisava. O que Eva precisava? Na hora que Satanás foi em cima dela. Precisava de um homem para pisar na cabeça da serpente. Véio. Por isso que Jesus depois aparece e pisa na cabeça da serpente. Era o que Adão devia ter feito e não fez. É isso que a mulher precisa. É o que o homem tem que fazer. Mas para o homem dar esse salto, tem que ter essa ruptura e essa transição. O homem que não larga a barra da saia da mãe nunca vai virar homem. Não vai virar homem. Se a palavra da sua mãe, a figura da sua mãe é mais importante do que a da sua mulher, você é um banana. Você é um banana. Cresce, veste calça. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Agora a totalização é de outro jeito, não é voltando para a infância, para a barriga da mamãe, não. Agora a totalização é andando para frente, é se unindo com o diferente. Por isso que também a relação homoerótica não resolve isso. Você não precisa de um amigo dentro de casa. Você precisa de uma mulher, que a mulher vai te dar trabalho. É a mulher que é incompreensível. A mulher que é um buraco sem fundo, que você não sabe onde acaba. O homem não. O homem você já sabe tudo o que ele pensa. O que você tem que se meter com o homem? Relação homoerótica é inferior à relação heteroerótica. É inferior porque a relação homoerótica não exige o sacrifício moral que o voto entre pessoas de gêneros diferentes exige. Não exige. Eu já falei sobre isso em outra ocasião, não vou entrar em detalhes agora. Mas vejam que situação. Marcos capítulo 3, veja aí na sua Bíblia, Evangelho de Marcos. Jesus fazendo malcriação. Você já viu Jesus malcriado? Você vai ver agora. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 20. Olha aí na sua Bíblia. Depois Jesus entrou numa casa. Novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam estar fora de si. Desceu a família de Jesus, porque Jesus estava aprontando, causando distúrbios, entrando em conflito com os mestres da lei, trazendo desordem onde ele estava. Então foi a família de Jesus lá. E finalmente, no capítulo 3, versículo 31, a família chega. Olha lá. Então a mãe e os irmãos de Jesus, aparentemente José já tinha falecido a essa altura, chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Vem, Jesus, volta aqui para a barriga da mamãe, Jesus. Volta aqui, Jesus. Havia um monte de gente sentada ao redor dele e disseram, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá, te procuro. Jesus, olha uma malcriação, olha, verso 33. Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando ao redor, aos que estavam sentados à sua volta, disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, esse Jesus macho. Jesus macho. Largou a mamãe para lá e foi fazer o que ele tinha que fazer, morrer na cruz para salvar a noiva dele. É isso que ele tinha que fazer. Não tinha lá que voltar lá para a casa da mãe, não. Ele tinha que entregar a vida dele agora para cuidar, para gerar a nova Eva. Então ele falou, não, eu estou noutra agora. Então Jesus está na transição, não é isso? Essa é a transição que o homem tem que passar. Agora veja que situação. Jesus só consegue fazer isso porque Jesus nasceu de Maria, não é isso? E no final da história nós não temos a nova Eva, que é a igreja. Não é verdade que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu?
Não está escrito isso em Hebreus? Mas ele sofreu foi por meio de quem? Foi por causa de quem, perdão? Por causa da igreja, por causa da sua noiva. Então vejam que paradoxo. Jesus se constituiu, se sacrificando pela sua igreja. Olha que coisa. Jesus se constitui como o Cristo de Deus e recebe o selo divino do derramamento do Espírito Santo, porque ele se sacrificou pela igreja. Por isso eu digo que masculinidade, eu concordo nesse aspecto com o pensamento pós-estruturalista, só nesse aspecto. O homem, o gênero é constituído sim pela ação humana. O que a gente discorda é que a gente afirma que existem normas para essa constituição. Não é a vontade arbitrária do indivíduo. Mas o que isso significa? Atenção para as mulheres. A mulher é o artífice do homem. E esse é o nosso problema. Deus chamou os homens para liderarem o negócio, para imitarem a Jesus. Mas quem é que cria homens? Mulheres. As mulheres são os artífices dos homens. O homem tem que sair de uma casa para entrar em outra. Quem é que vai ensinar o homem a ser homem? Tem que ser uma mulher. Tem que ser uma mulher. 1 Coríntios 11, 7. Veja na sua Bíblia. 1 Coríntios 11, 7. Vamos direto no verso que interessa. Versículo 11. No Senhor, porém, 1 Coríntios 11, 11. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Então não se engane pensando que porque existe uma liderança masculina, que o homem se constitua sozinho. Não existe homem sem mulher, não existe masculinidade sem feminilidade. O homem sai da mulher e tudo vem de Deus. Então, em primeiro lugar, atenção e as mulheres. As mulheres são os artífices dos homens. Então, quando as mulheres fracassam em criar os homens, quando elas se tornam fálicas e desejam elas mesmas serem homens, elas fracassam em formar homens. Também acontece isso quando as mulheres se tornam carentes, dominadoras. Mães muitas vezes fazem isso, e em vez de entregar e empurrar seus filhos para viverem e encararem o mundo, ficam amarrando, cuidando, perseguindo. Mas Maria aprendeu a lição. Quando Jesus foi morrer na cruz, ela aceitou que ele morresse na cruz e não se revoltou contra Deus por isso. Então as mulheres têm que saber disso, que elas estão aí para formar esses indivíduos, que são os homens, e têm que estar prontos para entregar eles também. Para ser uma boa sogra. Então, em primeiro lugar, o homem é constituído a partir do feminino, tá? A partir da ruptura com a mãe e da união com outra mulher. Em segundo lugar, o homem é constituído em direção ao feminino. O homem precisa prometer fidelidade à mulher. Está em Malaquias 2. Finalzinho do seu Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 2, versículo 10 em diante, fala sobre esse sacrifício, que envolve a fidelidade. Malaquias, capítulo 2, versículo 10 em diante. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, uma abominação foi cometida em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e casou com a filha de um Deus estrangeiro. Versículo 14. Mesmo assim perguntais, por quê? Por que Deus não aceita as ofertas do povo? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. E aí diz o verso 15, cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com sua esposa desde a juventude. Então o homem tem que fazer promessas. A masculinidade é gerada
nesse contexto feminino, mas aí tem um momento que o homem tem que sair e prometer. E ele tem que cumprir o que ele prometeu, e isso é o voto do casamento. É um pacto que o homem faz com uma mulher. Então o homem precisa fazer esse movimento de se tornar confiável para uma mulher, de submeter o seu poder àquela mulher. Mas em último lugar, o masculino é constituído no interesse pelo feminino, ou no interesse do feminino, pelo autossacrifício. Exemplo, história conhecida de Ruth e Boaz, em que Boaz cuida de Ruth. Boaz provê tudo o que é necessário para que Ruth seja levantada da vergonha, para que Ruth seja levantada do desamparo. É o que nós temos em contraste com Adão, que deixa Eva desprotegida e permanece no seu casulo narcisista. O que é que nós temos em Efésios 5, 25 a 29, o texto que a gente leu? O poder masculino é usado para quê? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, pela lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo o quê? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O poder masculino, muitos homens usam Efésios 5 para dizer que as mulheres têm que se submeter e fazer o que eles querem, porque eles têm seus projetos e a mulher está numa submissão, não é isso? Já viram essa interpretação? Ou seja, a mulher está lá para participar do negócio que o homem está fazendo, mas o negócio é dele, não é dos dois, é dele. Mas irmãos, o poder masculino não é para usar a mulher, não é para violar a mulher, não é para subjugar a mulher. O poder masculino é para fazer a mulher gloriosa. É o que está lá em Efésios 5. O que é fazer a mulher gloriosa? É desafiar a mulher quando ela é narcisista, quando ela é preguiçosa, quando ela é passional, quando ela é fofoqueira. Os traços de caráter ruins que a mulher tiver, o homem tem que confrontar ela. Mas não é só isso, não. O homem tem que descobrir o que a mulher tem de competente e investir. Ele não pode aprisionar ela dentro de casa. Como é que você vai ter uma esposa gloriosa se ela é sua sombra? Como, meu irmão, você vai ter uma esposa gloriosa se ela não passa da sua sombra? É assim então que você é um homem poderoso, transformando sua mulher em um nada? Em um zero à esquerda? E aí você se sente macho? Você continua um banana, se é isso que você faz. A mulher que Cristo está fazendo, ela é gloriosa, a ponto, como diz o texto bíblico, de ser semelhante. Isso é necessário. Talvez a mulher pense assim, eu não preciso disso. Como não? A mulherada não está reclamando do patriarcalismo? Da violência contra a mulher? O pau está quebrando aí. Vocês vão me dizer que a mulher não é oprimida ainda pelos homens. Continua sendo. A verdade é essa. Só que elas querem resolver isso sozinhas. Não tem jeito. O problema da mulher não vai ser solucionado sem uma reconciliação com o homem. E o problema do homem não vai ser solucionado sem uma reconciliação com a mulher. O que diz Efésios 4, 10 a 16? Essa é a nossa última leitura bíblica. Efésios 4, 10 a 16. Olha o que diz o nosso texto. Aquele que desceu, Jesus, é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos inconstantes como crianças, levados ao redor pelo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O que significa sacrificar-se pela mulher? Significa que você tem que fazer da sua mulher, garantir que a sua mulher permaneça a sua igual. E se ela não for, que seja levantada a essa posição. Para a mulher vai ser difícil, porque ela tem que esperar você fazer isso por ela.
Ela poderia tentar sozinha, mas se ela tentar sozinha, ela vai ser narcisista e vai cair. Porque o pecado leva à queda. Agora, o problema do homem é esse. É que ele tem que usar o poder dele em favor da sua mulher, não para subjugá-la. Então, irmãos, finalizando, qual é o significado teológico do masculino? É ser a agência agápica de Deus. A masculinidade representa a excentricidade do amor divino, que é esse movimento para fora do eu. Um movimento maduro, cheio de alegria, de satisfação, que se esquece de si mesmo e levanta aquele que está próximo, aquele que é o outro. Isso não é só para o homem fazer com a mulher. Na verdade, a mulher é onde o homem aprende a fazer isso, depois com quem é que ele vai exercer a sua masculinidade? Com todas as pessoas. E vice-versa para a mulher. A masculinidade é o sinal no mundo de que o infinito existe, de que o infinito está presente e é ativo quando alguém atua ou trabalha em amor. A masculinidade, quando é senhora de si, mostra o infinito não só porque se move na direção do outro, mas porque é incontrolável, porque não está no bolso de ninguém, nem no bolso de nenhuma mulher. Sempre e de novo, regando a terra como a chuva, fertilizando os outros, começando com a sua mulher, fertilizando para ela dar fruto, fertilizando em todos os sentidos, procurando um enriquecimento integral da vida da sua mulher. E através dessa fertilização, alimentando as folhagens da vida da sua esposa, então você pode, ou das mulheres ao redor de você, então você pode sinalizar a fonte da chuva, que é o céu. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, eu sei que eu falei muita coisa, mas a súmula disso, enquanto você ora, é o seguinte: você que acha que é homem, comprometa-se a imitar a Cristo e mudar o seu tratamento com a mulher. Você que é mulher e está cuidando da sua vida, se você não for mulher direito, nós não seremos homens. Nós, homens, precisamos de ajuda para ser homens. Ore sobre isso. Peça para Deus te ajudar, te mostrar como que você pode agir. E se você errou como homem ou como mulher, peça para Deus trazer para você mudança e arrependimento na sua vida.